eu quero convidar vocês a imaginar que a vida possa ser representada por um som. Por um som, algum som. Eu vou colocar aqui 2 sons para a gente pensar sobre eles como representação da vida. O primeiro é esse aqui, ó. Tá dando para ouvir? Não parece muito adequado para representar a vida esse som, né? E não é só porque ele é o som de um alarme, de um aviso, né, de cuidado, uma buzina. É porque ele começa, aumenta e fica constante o tempo inteiro. A gente não gostou de ouvir ele nem por 30 segundos, né? Parece meio inadequado para representar a beleza da vida. Agora eu quero convidar a gente a experimentar um outro som e refletir se esse talvez represente um pouco mais adequadamente a vida. Eu adiantei um pouquinho. Segundo ato. Parece que esse é mais adequado à vida, né? Essa música, o nome dela é 4 Estações, de Vivaldi. Eu não ouço, nem de longe eu ouço só música clássica. Mas música clássica me ajuda muito. Eu tenho um trem chamado transtorno de déficit de atenção, né? Então, quando eu preciso estudar, quando eu preciso ler, ou eu vou para um lugar muito movimentado, olha só que loucura, e eu consigo me concentrar, ou eu vou para qualquer lugar e boto uma música, e a música clássica, segundo o meu psiquiatra, e de fato ele acertou, ajuda na concentração. Eu fico calminho, gente. Tanto de tempo lá estudando. É massa demais, fantástico. E eu ouço bastante essa música aqui lá. Mas o legal dela é que ela representa as 4 estações e ela começa bastante agitada. Tem movimentos altos, fortes, intensidade. Daqui a pouco, mesmo na intensidade, na agitação que parece representar o verão, ela dá uma acalmada com uma intensidade um pouquinho menor, mas ainda assim veloz, como parece ser o verão. Sol, os pássaros, o canto, a natureza, a vida parece ser mais agitada, corrida, as férias acontecem no verão. Depois ela fica tranquila, representando aparentemente outras estações do ano, aquelas em que o sol aparece com um pouco menos de força. Os pássaros aparecem menos cantando nessas estações, né? E a vida parece tranquilizar. Parece que a vida não foi feita para ser uma nota constante como uma buzina, mas para ser um intercalar de notas, como uma música, uma melodia. Em alguns momentos notas, em alguns momentos agitada, outros momentos mais tranquilo, em alguns momentos pausa. Silêncio. Tranquilidade. E depois, novamente, a música voltando. Hoje nós vamos falar sobre isso. Sobre o fato de que a vida da gente deve ressoar a melodia da criação. A vida da gente deve ressoar a melodia da criação. Hoje nós vamos falar sobre o 4º mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o consagrar, para o santificar. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Eu queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso do 8 ao 11. Êxodo 20, do 8 ao 11. Mas antes da gente ler, eu queria novamente orar. É o que a gente faz bastante aqui nos cultos. Escritura e oração. Porque o centro é Ele. É para Ele. A gente louva para Ele, a gente vem aqui ouvir a palavra dEle, que é por meio da qual Ele fala ao nosso coração. A gente fala com Ele de novo, pedindo que Ele fale e continue falando com a gente. Vamos pedir ao autor desses versos, ao autor desse mandamento, e observe, a partir daqui para o meu e para o seu coração,
A fala não é do Rodrigo, não seria do André se o André estivesse aqui, mas é o autor desses versos, o Deus da criação, que fala com a gente. Vamos pedir para ele fazer essas coisas que nós vamos ouvir hoje fazerem sentido para o nosso coração e ajudar a gente a praticar. Senhor amado, Senhor, a gente acabou de cantar clamando ao Senhor que o seu Santo Espírito viesse aqui e enchesse esse lugar. E é o que a gente ora ao Senhor nesse momento, Pai amado, imitando a música, falando de novo a música, clamando ao Senhor que o seu Santo Espírito continue aqui conosco, enchendo esse lugar, Senhor. Porque é por meio do poder, da ação do seu Espírito, Pai amado, que a tua palavra faz sentido ao nosso coração. É por meio do Senhor falando através do seu Espírito ao nosso coração, pela palavra, Deus amado, que somos transformados, que somos levados pelo Senhor mesmo, com mão forte, apesar de nós, Pai amado, a seguir o Senhor. Então, Senhor, isso é milagre do Senhor. Isso é milagre do Senhor. Não há um homem, uma mulher que tenha seguido o Senhor e obedecido ao Senhor por argumentação humana, Senhor. Ou o Senhor fala com a gente, comigo essa noite, ou a gente vai sair daqui e era melhor que a gente tivesse feito outra coisa da nossa vida durante essa última hora. Por isso, então, Deus amado, por amor do seu nome mesmo, por amor do Senhor mesmo, Pai amado, que prometeu para a gente que faria não por causa da nossa oração forte, não por causa da nossa santidade, não por causa do nosso cumprimento de regras, mas faria e ouviria e visitaria o seu povo pelo sangue do seu Filho. A gente pede ao Senhor, a gente deseja hoje ouvir o Senhor na beleza da sua santidade e ser transformado, aprender um bocado, Senhor, a ressoar na nossa vida a melodia da criação. Ensina a gente isso, Senhor, essa noite. É o que a gente pede em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, Êxodo 20, do 8 ao 11, diz o seguinte lá o texto. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Gente, verso 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. É o primeiro mandamento que não começa com um não. Todos os outros eram não façam ídolos, não tomem o nome do Senhor em vão. E esse é uma ordem bastante simples. Lembre-se do dia de sábado. Guarde ele no seu coração, né? E o santifique, o separe. O sábado aqui, a palavra sábado aqui é sabá, sabe? É sabá mesmo, é assim que se pronuncia. E interessante que, apesar dela ter dado nome ao 7º dia da nossa semana, a gente chamava o 7º dia de sábado, o que ela significa é descanso. Então nós poderíamos tranquilamente traduzir essa sentença, esse verso, essa ordem de Deus como o seguinte: lembre do dia de descanso para o santificar, porque é exatamente isso que está escrito lá. Lembre-se do sabá, que significa descanso, para o santificar. Lembre-se desse dia e o santifique. A gente vai daqui a pouco ver o que significa esse santificar um bocado mais. Parece bastante tranquilo que a gente cumpra esse mandamento aqui. Não fossem as implicações do porquê ele foi dado para o povo de Israel e porquê as motivações do nosso coração nos levam tão firmemente a descumprir esse mandamento. Tão firmemente a descumprir esse mandamento. Mais interessante ainda sobre esse mandamento inteiro, que tem várias sentenças, é a segunda sentença dele. É um mandamento que nos manda descansar, mas continua logo após falar para a gente que a gente deve lembrar do descanso, incentivando a gente
ao trabalho. Verso 9, por favor. E 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Olha que interessante, ele falou para a gente lembrar do descanso e logo após fala, olha, você deve trabalhar e trabalhar por 6 dias diligentemente. 6 dias você trabalhar e fará toda a sua obra. Faça isso com afinco, seja diligente no seu trabalho. E isso só ressoa, isso só faz ecoar a fala da Escritura sobre o trabalho. O trabalho é uma ordenança de Deus, é uma bênção de Deus e Deus abençoa o trabalho. Essa é a realidade. Há algumas semanas nós estivemos aqui falando sobre a preguiça, sobre a ausência do trabalho, né? Nós falamos sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sobre alguns preguiçosos que estavam lá, né? E a gente, naquela conversa, nós lembramos de um inseto bem pequenininho que ensinava a gente sobre a preguiça, né? E eu queria voltar para esse texto. Não que a Escritura não tenha outros textos muito, muito ricos falando sobre trabalho e preguiça, mas é porque esse eu acho bastante constrangedor. E quanto mais constrangedor, melhor para o nosso coração. Incentiva o nosso coração com mais afinco a observar o que ele fala. Diz lá Provérbios 6, do 6 ao 11. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Olha o verso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, um pouco mais de descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Essa é a lembrança da gente. O próprio Deus apontando para esse insetinho tão pequenininho, né, que a gente tantas vezes incomoda ele, sobretudo quando crianças, né, quando estão lá nos trilhos dele ou nas casinhas dele, a gente destrói perversamente a obra das mãos das formiguinhas. Lembrando a gente que o trabalho é importante, a importância do trabalho, que a preguiça tem uma paga terrível, como um ladrão que assaltará a nossa vida com escassez e falta. O trabalho é bom. O trabalho é bom e isso fica evidente, como o Vlad falou, lá na criação. Deus fez o mundo em 6 dias. Ele trabalhou em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O trabalho é bom. O trabalho é bom e ele não é fruto da queda. Nós falamos também algumas semanas atrás. Ele não é fruto da maldição. Olha, porque você pecou, Adão, agora você vai trabalhar. Não, essa não é a realidade. O que acontece com o trabalho hoje conosco é parte dessa maldição. Mas o trabalho, observemos Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. 2 verbos, 2 ações, 2 trabalhos. O homem foi colocado lá e já foi chamado, naquela época, a trabalhar pelo Senhor Deus, porque o trabalho é bom. Bom, Rodrigo, se essa é a realidade, se é a realidade do próprio Deus, se é a realidade da bênção, inclusive antes da criação, se Deus abençoou o trabalho mesmo depois da queda e nos incentiva a trabalhar e sermos diligentes no trabalho, como diz o verso 9, e essa diligência no trabalho, gente, ela tem um alvo. Lembre-se do descanso do Senhor para o santificar. 6 dias você deve trabalhar e fazer toda a sua obra. Para quê? Para que você possa lembrar do descanso. Os 6 dias giram em torno do sabá, do descanso. É por isso que diligentemente se deve trabalhar. Bom, Rodrigo, se essa é a verdade, por que um mandamento sobre o descanso então? E a gente precisa olhar para o contexto do pessoal que estava recebendo esse mandamento, né? Lá estava Israel, um povo que há pouco tempo estava no Egito e que havia ficado no Egito por 400 anos. Todas as pessoas que estavam recebendo essas palavras, o decálogo, os 10 mandamentos e a lei do Senhor, viveram 400 anos como escravos no Egito. E escravos não tinham folga, não havia o conceito de folga, muito menos férias, né? O adolescente, a criança, o bebê israelita nascia, crescia e aí quando se dava o tempo, e não era muito mais do que as nossas crianças, algumas das nossas crianças que estavam aqui, capazes de trabalhar, eram colocadas na rotina de trabalho e a partir daí, todos os dias, 7 dias por semana, acordavam cedo,
trabalhavam, lidavam com o trabalho até o final do dia, iam para casa, descansavam para trabalhar no outro dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, todos os dias de um ano, durante toda a sua vida. Gerações passaram por Israel assim, eles viviam assim e só conheciam essa realidade de vida, sabiam que a vida era trabalho após trabalho. Não somente isso, mas também era o trabalho ininterrupto, era uma trama de Faraó. O Faraó que estava lá não conhecia no começo da história de Israel lá no Egito. O pessoal que chegou com José e foi abençoado com parte da terra. Não, outro povo tinha assumido a terra do Egito, né? Havia outro faraó que não conhecia nem o Senhor, nem o povo de Israel. E ele percebeu que Israel tinha se tornado um povo muito numeroso. Era mais numeroso do que o povo do Egito. Tendo percebido isso, ele falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque eles vão ficar mais numerosos ainda. Eles vão dominar na mente deles. E quando nós não percebemos, eles vão se aliar com povos que vão entrar em guerra contra nós e vão nos subjugar. E aí o que ele fez? Colocou alguns guias do trabalho de Israel, dos trabalhadores de Israel, para que fosse acentuado esse trabalho, para que esse trabalho fosse piorado e o povo de Israel não tivesse tempo de pensar, inclusive não se tivesse tempo das suas relações mais simples, porque um dos objetivos era, com muito trabalho, impedir que o povo crescesse ou continuasse crescendo. O Senhor percebeu essa realidade. E aqui eu estou importando um bocado a história para que a gente chegue no nosso ponto. O Senhor percebeu essa realidade do sofrimento de Israel. E o Senhor libertou Israel da terra do Egito. Né? Eles foram tirados do jugo do Egito físico, mas o jugo do coração e da mente continuava com Israel. Eles foram tirados do Egito e foram enviados para a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra prometida como herança para eles. Contudo, alguns percalços houve aí nesse caminho que eles poderiam ter feito em pelo menos 15 dias esse caminho. Ficaram 40 anos no deserto por causa de alguns percalços que aconteceram. Não vamos entrar nos detalhes deles também, desses percalços, mas acontece que durante a estadia deles no deserto, quem os sustentava, a roupa das suas vestes, a comida que eles comiam, era o próprio Deus. Pela manhã, descia um orvalho, mandado pelo próprio Deus, que se transformava numa coisa que eles passaram a chamar de maná. Era um tipo de pão. Né? E a ordem era que diariamente eles pegassem um cabo daquele pão, a quantidade que a família fosse comer, e guardasse e comesse durante aquele dia. Não guardasse do próximo dia, confiando que Deus proveria o maná do próximo dia. Acontece que alguns do povo guardaram nos primeiros dias maná para o próximo dia. Pegaram um dia e guardaram. Era como se o Rodrigo, que come 5 pães franceses de manhã, é brincadeira, se eu fizer isso não tem possibilidade, não tem jeito, mas o Rodrigo, que come 5 pães franceses, pegasse 8 pães franceses, porque, cara, vai que não tem pão francês amanhã quentinho. Acontece que no outro dia de manhã, o pão francês a mais que o Rodrigo guardou estava estragado. Eles aprenderam com isso. O interessante é que no 7º dia, essa toda a história do maná, no 7º dia, quer dizer, no 6º dia, a ordem do Senhor era o seguinte, olha, vocês devem guardar porção dobrada do maná. Gente, eu fico sempre ligado com esse negócio de maná, porque é o seguinte, o meu problema não é que o Senhor faça pão descer do céu. Essa observação não devia ser feita aqui, mas vamos lá. Porque o Senhor, ele conserta uma unha encravada, cura uma unha encravada, com a mesma facilidade que ele cria o universo inteiro. O poder da palavra dele é infinito e é simples para ele fazer. Só que ele estava no deserto e o orvalho caía na areia. Eu fico me perguntando como ele separava o maná da areia, meu irmão. Aí para mim é um milagre maior do que o próprio maná existir. O trem sair da areia sem vir areia junto, entendeu? Mas bom, o mesmo Deus que faz sair o maná, faz também o maná sair da areia sem vir terra junto. Glória a Deus. Mas voltando a mensagem, como é que é? Então, cara, exatamente a areia era a farinhazinha do pão, né? Bem possível. Cara, no 6º dia eles deviam guardar porção dobrada. Por quê? Porque o 7º dia era o sabá, era o descanso, no qual eles deveriam descansar e desfrutar daquilo que eles tinham recebido. Né? Então o Rodrigo deveria guardar 10 pães franceses. Acontece que, desobediente que é o Rodrigo, não guardou os 10 pães franceses, guardou só 6.
Chegou no outro dia de manhã, guloso, faltavam 4 pães. E ele saiu para pegar os 4 pães e não estava lá. Observa que o 4º mandamento foi dado ao povo de Israel muito antes do Decálogo. O princípio do 4º mandamento foi dado muito antes dos 10 mandamentos serem instituídos. E ele tem o fundamento dele, nós já vamos ver isso, na própria criação, e no fato de que é a imitação de Deus que determina a melodia da música daqueles que o seguem. O que Deus estava ensinando para aquele povo? Primeiro, ele estava ensinando aquele povo a ser povo, a ser gente, a ser nação. Eles não eram isso, eram escravos, eram instrumentos de trabalho, né? E não eram pessoas. Estavam ensinando que pessoas descansam, é importante que eles descansassem, que fosse uma nação saudável e crescesse e cumprisse aquilo que Deus havia projetado para eles cumprirem e realizar, ou para realizar através da vida deles. Essa era uma das coisas. Ele estava percebendo a realidade de que aquele povo era bastante treinado com escravidão durante 400 anos. Eles eram chamados, então, a descansar e a confiar que um dia após o outro o Senhor daria o pão. Que não era preciso trabalhar mais pelo pão de amanhã. O Senhor daria o pão. Eles eram chamados a usufruir da presença de Deus, coisa que não aconteceu durante 400 anos, porque não havia tempo de fazer isso. E agora, olha que impressionante, na realidade do deserto, no frio do deserto, à noite havia uma coluna de fogo, mais um milagre da parte de Deus simples de ser realizado, aquecendo o povo do frio. E durante a noite havia uma nuvem os guiando e tapando eles do sol escaldante do deserto. Eles foram chamados para usufruir da presença de Deus, agora sendo sustentados por Deus, não só por um dia, mas toda a realidade dos dias da vida deles. E no sábado, no 7º dia, descansar plenamente no Senhor e usufruir de quem Deus era. Esse era o chamado. Eles foram chamados a descansar e a se lembrar das coisas importantes da vida, das que mais importam. Deus e a contemplação dele, família, pessoas, relacionamentos. Eles foram chamados a experimentar uma realidade que eles não tinham experimentado antes. Por que o sábado incomodaria tanto a gente, a nossa geração? Não temos um faraó, mas temos outro déspota sobre os nossos lombos. Não temos um Egito, mas temos outra cultura nas nossas costas, nos empurrando com seus alfinetes. Produção é algo que normatiza a vida hoje em dia. Ou você produz, ou você produz. Se você não produz, você fica para trás. É o tempo em que o tempo não pode ser perdido. Vivemos no tempo bastante simples, em que o mérito é reconhecido. Somente os melhores são abençoados com recompensa. Vivemos num tempo em que os coaches ensinam o seguinte, e eu gosto muito de falar desses caras aqui, e eu sigo alguns deles, sigo mesmo, e sou, não poucas vezes, abençoados por alguns insights que eles dão. Um desses caras que eu acompanho publicou ontem: quando você estiver cansado, trabalhando, dando o seu máximo, lembre-se, o trabalho devolve. Esse é o nosso tempo. O trabalho devolve. É o trabalho quem devolve. Nós somos ensinados assim. Não duvide, pois haverá horas em que os seus desejos momentâneos irão te seduzir. Mas você terá que decidir entre o que você mais quer na vida. O que você mais quer na vida? O que você mais quer na vida? Você terá que decidir entre o que você mais quer na vida ou o que você mais quer no momento. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre o mérito que é recompensado. Eu não estou nem de longe militando ou argumentando contra o trabalho de jeito nenhum. Lembremos que nós começamos com o capítulo versículo 8, passamos para o versículo 9, que nos incentiva ao trabalho diligente. De jeito nenhum. Qual é o problema, então? O problema é que
fomos treinados e somos treinados assim a vida inteira, desde pequenos. Nos anos 90 até as brincadeiras eram cruéis, os amigos eram cruéis. Só jogava bola, só estava no primeiro time e os bons. Eu, como não era um desses, eu normalmente esperava alguém cansar para entrar no time. E eu ficava muito feliz quando não tinha gente suficiente para completar 2 times. Meu irmão, dessa vez eu começo jogando a brincadeira. E essa é a realidade, mas não só nas brincadeiras e na crueldade dos meninos dos anos 90, contra o qual eu não falo de forma alguma, foi uma bênção meus anos 90 e as brincadeiras lá. Nós, hoje em dia, temos outras normas que incentivam as nossas crianças. Nós, desde pequenos, pensamos nos nossos filhos sobre o que o mercado de trabalho cobrará deles lá no futuro. Cursos de inglês, curso de informática, curso de línguas, esporte para que ele tenha uma vida mental saudável para poder produzir melhor na escola, a melhor escola, os melhores tempos, o reforço. Vai fazer a natação, não esquece de ser bom nisso. Treina, filho, treina. Você, eu, ele, seu esposo, sua esposa, fomos treinados assim a vida inteira, o tempo inteiro. E aí, o chamado é para que a gente pare de acreditar que o que sustenta a nossa casa, e é loucura falar isso, é um trem doido, é a força dos nossos braços, é o poder das nossas mãos e o suor do nosso rosto. Somos chamados a essa realidade com o quê? Descansar um dia inteiro, fazendo o quê? Descansando, não produzindo e confiando que descansar será melhor que trabalhar e mais produtivo que trabalhar. Por quê? Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Salmo 127, verso 3. O Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Tem um verso, tem uma passagem que eu acho muito desafiadora em Mateus. Mateus 6, do 27. Mateus 6 é bastante desafiador, o 7 também, mas 6, do 27 ao 33, eu acho praticamente, na prática da vida real, muito desafiador. Porque Jesus está falando a uma multidão em que as crianças, mulheres e homens que sustentavam os seus lares eram como funcionava a vida. Hoje em dia eu sei que as mulheres, louvado seja Deus, trabalham, então aí caminhando, dividindo o trem do sustento, apesar disso recair muito adequadamente sobre o ombro dos maridos, mas elas estão lá contribuindo e tudo mais. Mas naquela realidade era uma marada que fazia, e Jesus está falando com esses caras. E aí, Mateus 6, vamos do 32. Tenta para mim 32. É porque aqui no texto que eu tenho, no verso anterior, irmão, por favor. Pronto. O texto que eu tenho está sem os números aqui. Portanto, diz o Senhor Jesus Cristo a homens que sustentam os seus lares: não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Com essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, daqueles que não creem. Mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu quero fazer uma observação aqui importante. Normalmente esse último verso é citado bem inadequadamente. Várias vezes ele é citado: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que não é fiel ao texto. O texto diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala essas coisas, ele está se relacionando ao que haverão de comer, ao que haverão de beber e ao que haverão de vestir. Esse verso 33 se relaciona com o sustento. Rodrigo, mas Deus não abençoa a gente em todas as áreas da nossa vida? Abençoa, é verdade. Isso acontece. Contudo, esse texto, esse verso se relaciona com o sustento que Deus dá. Show de bola. Essa não é a coisa mais importante desse texto. O mais importante é que Cristo esteja falando para homens e mulheres que sustentam os seus lares: não se preocupem com essas coisas. Porque quem faz isso de se preocupar com essas coisas são aqueles que não acreditam. Pensa num trem revolucionário e desafiador para o coração de alguém que trabalha para sustentar a casa. Você deve descansar.
saiba que é o Pai Celestial, sabe o que vocês precisam, por isso busquem. Ô Rodrigo, Jesus então está falando alguma coisa diferente que contradiz o verso 9 lá, que diz para a gente trabalhar diligentemente? De forma alguma. O que Jesus está falando é o seguinte: ei, homens e mulheres que estão me ouvindo, trabalhem, mas não façam desse trabalho a confiança do sustento da sua casa. Sabe por quê? Porque ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Eu volto a lembrar os nossos corações. Não são as nossas empresas que sustentam os nossos lares. Não são as instituições, as organizações públicas, para que eles são funcionários públicos, que sustentam a sua casa. É o Senhor Deus de Israel. É Ele que dá o maná todos os dias. Por quê? Porque se Deus quiser fechar a fonte, não tem país que se sustente à mão fechada do Senhor. Não tem país que se sustente para pagar seus funcionários à mão fechada do Senhor. Lembre-se, o trabalho é bom. O problema é o que nós fazemos com o trabalho. E aqui eu falei bastante do trabalho, mas não é só o trabalho. Aqueles que estudam, lembrem-se, estudar é bom, mas confiem em Deus. Aqueles que estudam para concurso, lembre-se, estudar é bom, mas confiem em Deus. Saibam que não é passar no concurso ou continuar sendo reprovado, não é o quanto você estuda que diz quem você é, mas é o Senhor. Lembre-se, confie em Deus. E essa confiança é dada, declarada na prática com um dia de descanso. Olha que loucura, cara. O Senhor instituiu um mandamento para a gente descansar. Eu vou dizer para vocês, eu estudei para um concurso. Se alguém falasse para mim assim: Rodrigo, no domingo você não pega no caderno, eu ia rir dessa pessoa. Eu ia falar assim: cara, você não está entendendo. As pessoas que disputam comigo nem dormem. Elas não param. Eu estudo incessantemente. A minha rotina era um trem meio de maluco da cabeça. E eu não consigo ficar entre os primeiros nos testes do meu cursinho. Você acha mesmo que eu vou parar o dia inteiro? É um coração bem distante de Deus, aquele coração. Mas esse é o chamado a descansar e confiar. Esse é o chamado. Eu olho para aquele tempo e falo assim: Jesus, que massa que o Senhor desafia o nosso coração desse tanto. Que massa que o Senhor desafia o nosso coração desse tanto. O texto continua para a gente seguir para o final. Verso 10. E agora mais um desafio. Depois de incentivar a gente ao trabalho, e a gente conversar bastante sobre o trabalho, seja ele qual for, a atividade que for, estudo, treino físico, esportes, seja o que for que ocupe os seus dias, lembre-se de descansar. Lembre-se que o descanso é uma ordem do Senhor para a sua vida. Ele continua falando o seguinte: mas o sétimo dia é o sábado, o sabá, o descanso, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhuma obra nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro para dentro das suas portas. Aí eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, essa última observação, o estrangeiro para dentro das suas portas. O mandamento não era para o povo de Israel. Essa é uma declaração clara disso. Ah, não, o estrangeiro que não é de Israel pode trabalhar. Não. O mandamento é universal. Ele aponta para a própria criação, como nós já falamos. Foi dado antes do decálogo, quando o povo de Israel nem uma nação era. É para todo mundo. Mas o mais interessante que caracteriza esse verso aqui é o seguinte. E agora eu quero... Esse mandamento foi dado... não esse mandamento, mas em alguma medida. Esse mandamento de alguma forma mais intensamente dirigido aos pais dos lares. Aos pais dos lares lá. Gente, será que é o meu? Não. Aos pais dos lares lá. É dirigido aos chefes de família. Por quê? A descrição de todas as coisas que estão aqui no verso 10 evidenciam que estava se falando com o chefe de família que tem todas essas coisas sobre ele. Era aquele homem que deveria cuidar para que toda a sua casa observasse o sabá, o descanso do Senhor. Eu quero ter muito cuidado agora. Muito cuidado mesmo. Consciente de que eu não sou um chefe de família. Consciente de que ainda,
Se Deus quiser, vai me abençoar com esse trem. Que eu não sei os desafios que é ser um chefe de família no século XXI. Não conheço esses desafios. Consciente com o chefe de famílias aqui, que o Senhor é quem nos abençoa a superar os desafios, sejam eles quais forem, inclusive esse. Eu quero com muito cuidado me dirigir ao chefe de família nessa hora. Se a sua casa, se o seu filho tem sido treinado todos os dias pela escola, por você, pelos amigos, a trabalhar, a ser reconhecido pelo mérito, que o mérito fala alguma coisa sobre ele, que é o trabalho dos braços dele que vai dar alguma coisa para ele. Se o mundo e a cultura onde ele vive o ensinam isso permanentemente, se nós fazemos isso com a quantidade de ocupação que nós damos a eles, se é verdade isso, se também é verdade sobre a sua esposa e também é verdade sobre você, eu quero dizer uma coisa para você, chefe de família. É sua responsabilidade treinar a sua família a descansar no Senhor. Essa responsabilidade foi dada a você, a nenhum outro. Os filhos que Deus te deu devem ser treinados por você a descansar no Senhor. A esposa que foi dada a você deve ser treinada por você a descansar no Senhor. Rodrigo, como eu faço esse negócio? Pratique o sábado. Ensine ao seu coração e viva o sábado. Não faça nenhum trabalho no sábado. Ensine com a obra das suas mãos de descansar, com a sua prática, a sua família a descansar. Ensine ao seu filho a confiar que o trabalho diligente dele todos os 6 dias deve ser feito para a glória de Deus, muito bem feito para a glória de Deus, deve ser feito com sucesso e afinco, deve ser feito para que ele seja o melhor da classe dele. Perceba, nem de longe isso aqui é o chamado a mediocridade, porque não é. Ser o melhor da classe e buscar isso é uma bênção, porque declara às outras pessoas quem o nosso Deus é, mas não declara sobre quem nós somos. Fazer isso, esforçar-se para ser assim, ser o melhor nos esportes, ensinar o filho, poxa, vamos lá, filho, a superar, a vencer os desafios. Isso é dever seu, ensiná-lo que, enquanto faz isso, ele confia no Senhor. Se faz alguma coisa bem, o faz porque o Senhor, durante esses 6 dias, o faz porque o Senhor o abençoou com alguma habilidade. O faz porque o Senhor deu a ele alguma bênção diferente. Se é inteligente, vai bem nas provas, o faz é inteligente porque o Senhor deu a ele sabedoria e inteligência. A gente ensina, então, todos os dias que, durante esses dias, nós vivemos para a glória do Senhor, porque tudo nesses dias recebemos dele. E treinamos a nossa cabeça, vivemos esses dias olhando para o 7º dia, para descansar no 7º dia e saber, filho, esposa, nesse dia a gente para e descansa. Porque é o Senhor quem sustenta a nossa casa. A gente não faz nada mesmo. E daqui a pouco a gente vai ver sobre esse não fazer nada. Porque é o Senhor quem sustenta o nosso lar. Esse é o jeito de treinar a sua família. É o jeito que o nosso coração tem sido ensinado essa noite a treinar a nossa família. Por fim, gente, verso 11. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que fazemos isso? 2 motivos. O primeiro, porque imitamos a Deus. E é muito legal isso, porque em 2 momentos da Bíblia nós somos chamados a imitar tão diretamente a Deus. Um deles é lá em Deuteronômio. Sede santo como eu sou santo. É um chamado à imitação direta de Deus. E aqui também, né? É muito legal porque a gente é remetido à realidade da criação. Em 6 dias Deus criou os céus e a terra, trabalhou. No 7º dia descansou. É bem interessante o relato da criação. Se você quiser, se você puder, depois dar uma olhada, com bastante atenção. Deus diz no 1º dia, haja luz, e houve luz. Foi a tarde e a manhã do dia 1º, e ao final disso, Deus contempla e diz,
viu Deus que era bom. E ele faz isso no segundo dia, ele contempla e viu Deus que era bom. Olha, Deus não precisava contemplar coisa nenhuma, ele sabia que era bom antes de criar. Sabe o que ele está fazendo? Ensinando para a gente. Deus não precisava descansar coisa nenhuma, porque ele não se cansa. Sabe o que ele está fazendo? Deus que não se cansa descansando, ensinando para a gente, sendo exemplo para a gente, para que, chamando a gente a segui-lo nessa realidade, não seja ele considerado que ele não é um déspota que ordena sem ser aquilo que chama-nos a ser, mas nos chama à imitação dele. Tal deve ser o som da nossa vida. Não uma buzina constante, mas uma música com notas e intensidades diferentes, pausa e descanso, gente. Silêncio. Os músicos sabem bem. Existe uma grafia na pauta musical chamada pausa. É para parar aquele momento, não é para tocar. Se a gente tiver ainda em dúvida sobre isso, eu quero ler o Salmo 127, no versículo 2. No final dele diz o seguinte: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus enquanto descansam, enquanto dormem. Jesus, Deus só cuida da gente enquanto a gente dorme? Não. É só a lembrança que enquanto se dorme e descansa, Deus também está cuidando da gente. Por fim, somos chamados a fazer isso para a contemplação do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, os 10 mandamentos são repetidos. Já estou terminando. Os 10 mandamentos são repetidos. E a motivação para os 10 mandamentos lá em Deuteronômio 5 é a seguinte: aqui nós somos lembrados da criação. Lá ele fala o seguinte: guardem o 7º dia, para lembrarem no coração de vocês que Deus tirou vocês da terra do Egito. São chamados a contemplar as obras das mãos do Senhor. São chamados a santificar esse dia. Então o sábado, ele é o sabá, ele é um dia de descanso, mas não um descanso de entretenimento qualquer. É um dia de descanso no Senhor, porque é somente no Senhor que se acha descanso. De verdade, é exatamente isso que eu estou falando. Só se vai achar o descanso prescrito aqui se nós fizermos isso. E esse dia ser um dia de descanso centrado em Deus e não em nós mesmos. Rodrigo, o que isso significa? Que eu vou acordar de manhã no meu sabá, no meu dia de descanso, e vou orar o dia inteiro, ler a Bíblia o dia inteiro, e é isso que eu vou fazer? Não. Você vai desfrutar daquilo que Deus te deu, você vai desfrutar da obra das suas mãos da semana, você vai desfrutar do descanso, e lembrando ao seu coração ativamente, aos pais e chefes de família, lembrar a família quando estiver, se o sabá for o domingo, se o descanso for o domingo, no bom almoço de domingo, com todos os sabores e a alegria do sustento daquele almoço, lembrar a família que o sustento, os sabores e a alegria e os sorrisos daquela mesa cheia são dados pelo Senhor. Isso é estar em torno do Senhor, é perceber que esse dia é um dia de adoração e culto ao Senhor. Louvor ao Senhor é perceber que é um dia de encontro com Deus. E justamente por isso, os 6 dias anteriores são os dias de preparo para o descanso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viveram uma semana assim? Uma semana sequer. Vivendo 6 dias dedicados, trabalhando bem, diligentemente, pensando assim: poxa, eu preciso finalizar isso aqui que eu tenho que fazer, eu preciso zerar essa atividade aqui, eu preciso acabar com esses estudos aqui, para que no domingo, no meu sabá, no sábado, na quarta-feira, que é o dia que eu tenho folga e descanso, eu possa descansar e usufruir de Deus e concentrar minha mente nele e louvar e exaltar o nome dele. Alguma vez na vida, vocês viveram uma semana desse jeito? Mano, isso é uma loucura, porque transforma a nossa vida inteira. Diz o que a gente faz durante o trabalho e o que a gente faz no nosso descanso, e aí é mais um incômodo, porque não é somente normativo como trabalhamos, mas sim também como descansamos. E pronto, agora alguém vai dizer como nós descansamos. É verdade. Quando nos encontramos com Cristo, perdemos a vida inteira. E aí passamos a descansar da forma que Cristo prescreve para a gente, porque esse de fato é o descanso e o bom descanso. Perdemos a vida inteira. E quando isso acontece, essa é a única forma de ter vida de verdade.
Essa é a única forma de ter descanso de verdade. Gente, que o entretenimento, que as atividades do nosso tempo, que as normas, não dos faraós que não existem mais, ou do Egito que não está mais aqui, mas do inimigo, ou do nosso próprio coração, dizendo para a gente, mentindo para a gente sobre o que a gente de fato precisa, falando para a gente que a gente tem que buscar o que a gente mais quer na vida, e não o que a gente de fato precisa, que é normatizado por uma transformação de encontro com Deus. O que a gente de fato precisa nem sempre é o que a gente mais quer. Que essas coisas não façam com que a gente gaste todos os nossos dias em ocupação. Que nós lembremos que somos chamados a descansar no Senhor, a descansar por um dia. Somos chamados a viver, não é isso que a gente declara? Não, a minha vida inteira é do Senhor. A minha semana inteira é do Senhor. A minha segunda, a minha terça-feira é do Senhor. Esse é o chamado. O sábado só é, sabe o quê? A realização prática do que a gente fala com muita facilidade, porque falar é muito fácil. E eu estou falando sobre mim. Esse trem é um tanto desafio no meu coração. Eu nunca vivi uma semana assim. A semana inteira centrada no domingo. Quando o domingo é o meu sabá. E perceba, não é mais o sábado. Nunca foi, na verdade, o sábado. Porque sábado não é o nome de um dia. É um verbo. Descanso. É um nome de algo. É descansar. Sabá, descansar. O princípio é de trabalhar por 6 dias e descansar um dia. Esse é o princípio. Não cumprimos mais o sábado, sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo inaugurou outra era. Uma novidade de tempo. E a igreja primitiva passou a compreender que o domingo era o dia do Senhor. Então, passou a se reunir, a cultuar o Senhor no domingo. Por isso que as igrejas se reúnem no domingo. Mas, Rodrigo, nem sempre eu tenho domingo de folga. É verdade. Hoje eu não estava de folga. Hoje não pode ser considerado um meio dia de descanso para o Senhor. Eu tenho que perceber algum dia, como eu trabalho por escala, da minha semana, e tirar esse dia e parar esse dia para fazer esse negócio aqui. Esse é o desafio que está sendo lançado para o coração do amigo aqui. Porque é no meio da semana, muitas vezes. E no meio da semana, vocês sabem como é o tanto de loucura que é a vida, né? Nós somos chamados a isso. Sabe por quê? Porque se a gente viver como uma buzina, a gente não vai perceber a bênção que nós fomos incluídos. Por fim, a gente não guarda o sábado porque a lei foi cumprida na morte de Cristo. Cristo cumpriu a lei inteira na sua morte e ressurreição. E aí, quando ele faz isso, nós somos incluídos num descanso permanente, que começa com a morte dele. Sabe de que forma nós somos incluídos? Com o trabalho dele. Jesus trabalhou na cruz, Isaías 53. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, para que nós pudéssemos descansar. Para que nós pudéssemos descansar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a prática, gente. Com a prática disso. E assim, é a Escritura. É a Escritura chamando a gente a essa realidade. Porque é bom. Porque ressoar como uma nota permanente fará mal para a gente. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a descansar nele de verdade. Amado Deus, amado Senhor, nós fomos desafiados aqui essa noite, Senhor, como temos sido todos os dias nessa série sobre os 10 mandamentos do Senhor. Senhor, perdoa a gente. Perdoa a gente, Pai. Nos perdoa por... eu olho para essas pregações desses dias e eu percebo quão aquém eu estou, Senhor. Perdoa a gente, Senhor. Amado Senhor, me ajuda e nos ajuda aqui nessa comunidade a viver a nossa semana centrada no Senhor, com esse encontro marcado nesse dia de descanso com o Senhor, com a alegria de nos encontrarmos com o Senhor semanalmente nesse descanso, Senhor.
Ajuda a gente. Dá a alegria de usufruir do Senhor nesse dia, Senhor. Nos ajuda a confiar no Senhor, que o Senhor sustenta o nosso lar, nossa casa. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente. O Senhor sabe o desafio que é esse negócio aí. E eu estou confessando isso aqui para o Senhor, junto com os meus irmãos, clamando ao Senhor por ajuda, porque de verdade o desejo é seguir o Senhor nessa melodia da criação e descansar no Senhor, praticando isso pelo menos um dia na semana, Senhor. Nos ajuda. É o que a gente pede, escondido no Filho de Jesus Cristo, Pai. Amém. Gente, Deus abençoe. Boa semana para a gente.
a presença